Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com assunto em furação, vídeo 2. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois dar 5 segundos para a resposta, vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Por que é importante seguir os dados de corte do fabricante na furação profunda? Resposta correta: maior vida útil e produtividade. As velocidades e os avanços recomendados para o uso com as brocas para furação profundas são calculados para propiciar uma boa vida útil da ferramenta combinada à produtividade máxima. Por isso é importante seguir a orientação do fabricante. Os dados de corte fornecidos proporcionam um bom ponto de partida. Cada aplicação pode precisar de ajustes de velocidade e avanço para alcançar melhores resultados. A refrigeração interna também é muito importante para o auxílio da expulsão de cavacos. Pergunta número 2. Qual o tipo de refrigeração é recomendado para brocas de microfuros? Resposta correta: alta pressão. A pressão de refrigeração é um fato importante na microfuração. A pressão ou o volume inadequados de refrigeração podem causar a quebra prematura da ferramenta. É fortemente recomendado usar altas pressões de refrigeração. A pressão típica de recomendada deve estar entre 40 e 70 bars. Pergunta número 3. Qual é o problema de furar superfícies irregulares? Resposta correta: desgaste prematuro. Furar superfícies irregulares pode levar a forças irregulares e excessivas nas arestas de corte da broca, o que causa o desgaste prematuro. É importante seguir as orientações e reduzir o avanço quando necessário. Também deve-se observar que a temperatura é um fator importante a ser considerado durante o processo de furação, pois seus efeitos podem ser aumentados devido a altos dados de corte ou refrigeração insuficiente, e desta forma causando o aumento da temperatura e reduzindo a sua vida útil. Pergunta número 4. Qual a principal orientação ao se produzir furação de uma superfície irregular? Resposta correta: reduzir a taxa de avanço. A furação de uma superfície irregular pode danificar as brocas ou as pastilhas quando penetrar na superfície e ou ao sair do furo. No caso das brocas com pastilhas intercambiáveis, reduza a taxa de avanço para evitar danos nas pastilhas. No caso das brocas inteiriças de metal duro, reduza a taxa de avanço para reduzir o risco de lascamento nas arestas de corte. No caso das brocas com ponta intercambiável, reduza a taxa de avanço para evitar o lascamento. Se as condições forem instáveis, faça um furo piloto ou rebaixo com fresa para criar uma superfície plana. Pergunta número 5. Qual a dica para furo na superfície convexa com broca de pastilha intercambiável? Resposta correta: o centro da broca deve tocar primeiro. Furação de uma superfície convexa é uma operação comum e é preciso estar atento a algumas dicas para que este processo seja bem sucedido. No caso das brocas com pastilha intercambiável, o centro da broca entra em contato com a peça primeiro, proporcionando um torque normal, por isso nenhum ajuste é necessário. Pergunta número 6. Qual a dica para furo na superfície convexa com a broca de metal duro e ponta intercambiável? Resposta correta: o raio mínimo deve ser 4 vezes o diâmetro da broca. No caso das brocas inteiriças de metal duro, o raio mínimo recomendado da superfície convexa é 4 vezes o diâmetro da broca. O furo deve ser perpendicular à superfície e o avanço deve estar entre 50% e 100% da faixa normal. No caso das brocas com ponta intercambiável, o raio mínimo recomendado da superfície convexa é de 4 vezes o diâmetro da broca. O furo deve ser perpendicular à superfície, assim como na inteiriça de metal duro. Pergunta número 7.
Qual dessas é uma ajuda para furação em superfície convexa? Resposta correta: furo piloto ou rebaixo. Outra informação importante para a usinagem de furo com brocas de ponta intercambiável é que se precisa do máximo possível de condições estáveis. Use uma broca o mais curta possível. Reduza o avanço em faixa normal durante a entrada. A qualidade do furo e a vida útil da ferramenta podem ser prejudicadas quando comparadas com a furação em condições favoráveis. E, se possível, faça um furo piloto ou um rebaixo com fresa para criar uma superfície plana. Pergunta número 8. Qual a dica para o furo na superfície convexa com broca de pastilha intercambiável? Resposta correta: deve entrar com a pastilha central primeiro. A furação de uma superfície côncava precisa ter atenção. No caso das brocas com pastilha intercambiável, deve entrar com a pastilha central primeiro. O contato da broca varia de acordo com a superfície côncava e o diâmetro do furo em relação à altura da ponta da broca. A periferia da broca entrará em contato primeiro se o raio da superfície côncava for menor que o diâmetro do furo. Reduza o avanço da faixa normal para reduzir a deflexão da broca. Pergunta número 9. Qual a dica para furo na superfície côncava com broca de metal duro? Resposta correta: o raio for 15 vezes maior que o diâmetro da broca. A furação de uma superfície côncava precisa ter atenção. No caso das brocas inteiriças de metal duro, é possível furar se o raio for 15 vezes maior que o diâmetro da broca e o furo for perpendicular ao raio, e também é importante reduzir o avanço da faixa normal. Pergunta número 10. Qual a dica para furo na superfície côncava com broca de ponta intercambiável? Resposta correta: raio mínimo de 10 vezes o diâmetro. No caso das brocas com ponta intercambiável, o raio mínimo recomendado na superfície côncava é 10 vezes o diâmetro da broca. Isso para assegurar que o centro da ponta da broca entre na peça primeiro. Assegure-se que tenha um processo com condições mais estáveis possível. Use uma broca o mais curta possível. Reduza o avanço na faixa normal durante a entrada. A qualidade do furo e a vida útil da ferramenta podem ser prejudicadas comparando com a furação em condições favoráveis. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.